vocês? Espero que estejam bem. Estou aqui para compartilhar mais um devocional. Dessa vez aqui é o tema Não Podemos Nos Esconder de Deus. Ali em Gênesis 3:9, nós temos uma narrativa após a queda, após o pecado do homem e da mulher. Adão e Eva tomam uma atitude e o texto ali diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Esse é um texto bastante conhecido. O homem, então, ele se rebela contra Deus, desobedece a Deus, e esse homem, ele vai e tenta se esconder de Deus. Deus chega no jardim e pergunta pelo homem: onde tu estavas? E ele diz assim: tive medo e me escondi. Isso é um efeito do pecado na nossa vida e na vida de todos os homens. O pecado produz medo, vergonha e culpa. E o medo, a vergonha e a culpa faz com que a gente procure locais, lugares, né? Não necessariamente físicos, para nos escondermos, né? Eu lembro do meu filho, o Jonatas, fazia muito isso quando ele era bem pequeno, né? Ele tá com 10 anos agora. Quando tinha 5, 6 aninhos, ele aprontava alguma e ele se escondia atrás de alguma coisa, mas ele não estava invisível, ele não estava escondido, eu conseguia vê-lo. Então, às vezes, parece que nós, diante de uma falha, diante do pecado, nós também ainda hoje continuamos a agir dessa forma, a querer nos esconder de Deus, né? Então achamos que a gente pode fugir dos olhos de Deus e nos esconder de Deus. E aqui eu quero rapidamente te falar de 4 coisas das quais a gente não pode se esconder, das quais a gente não pode fugir. E uma delas é isso que eu estou falando agora mesmo, que nós não podemos nos esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão por todo lugar. Os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. Não importa o que a gente faça, não importa por onde a gente anda, não importa a nossa condição. O Salmo 139, no versículo 9, diz que os olhos do Senhor estão nos vendo. Ainda que a gente habite no profundo do abismo, ali o Senhor está, ali Ele está nos cuidando, ali Ele está nos olhando, e Ele sabe, seja qual o motivo de nós termos procurado nos esconder dEle, seja por motivo de pecado, vergonha, medo, culpa. Ele sabe e quer nos tirar desse lugar. Então nós não podemos nos esconder dos olhos de Deus. A segunda coisa que nós não podemos nos esconder, das quais nós não podemos fugir também, é da morte. Tiago 4,14 diz assim que a nossa vida é como uma neblina que aparece pela manhã e daqui um pouco logo desaparece. Então a palavra de Deus também diz que os nossos dias são curtos na terra. Nós estamos sempre a um passo da morte. A cada dia que passa, nós nos aproximamos mais da morte, né? A palavra de Deus diz que o homem certamente morrerá. Então essa é uma condição também que nós adquirimos após a queda, a morte física, da qual ninguém poderá fugir. Ninguém poderá escapar da morte. Então a gente não conseguirá se esconder da morte, né? A não ser que Cristo volte nesse tempo que a gente tem vivido, nessa geração. Se Ele não voltar daqui 100 anos, todos vocês que estão me ouvindo certamente terão passado pela morte física. Você está preparado para passar por isso? Se não está preparado, se prepare. O terceiro ponto aqui é que o homem não pode se esconder do juízo final. Esse é um encontro que ninguém faltará. Todos nós estaremos lá nesse dia. Não tem como faltar. Todos nós nos encontraremos lá. Nesse dia, os homens darão conta de tudo que fizeram. Mateus 25:32 vai dizer isso. Nós todos estaremos lá reunidos, toda a humanidade, os que já existiram, os que existem, os que existirão no futuro, todos estaremos diante desse dia, diante do juízo final, para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. E uma vez que todos nós estaremos presentes lá, também cabe mais uma vez a pergunta: você está preparado para esse dia? Se você não está preparado, se prepare para esse dia. E uma outra coisa da qual também o homem não pode se esconder ou fugir é das consequências do pecado. Davi não pôde se esconder de Deus. Lá em 2 Samuel 11 a gente vê que ele não pôde se esconder. Deus levanta um profeta que vai até ele, passado 1 ano daquele crime, daquele adultério que ele tinha cometido, né? Daquele homicídio, passado 1 ano sem arrependimento, Deus visita o profeta e o profeta vai e visita Davi. Então ele ali também recebe a luz, vem à luz o seu erro, o seu pecado, né? E ele não pode fugir das consequências disso. Caim também não pôde se esconder de Deus. Lá em Gênesis 4:5 a gente vê que também Caim, depois de ter assassinado o seu irmão, não pôde se esconder de Deus. Ananias e Safira não puderam se esconder do seu pecado, do seu erro, da sua falha. O Salmo 90, no versículo 8, diz assim: diante de nós pusestes nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. E em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu queria encerrar dizendo isso para você. Você não pode se esconder de Deus, você não pode se esconder da morte, você não pode fugir do juízo final e também você não pode
fugir das consequências do pecado. Mas há um caminho de misericórdia, há um caminho de graça proposto para a nossa vida, que eu li aqui nesse último texto de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para todas essas coisas que nós lemos, o remédio é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Cristo que nos conduz à vida eterna. Ainda que a gente passe pela morte, ainda que o nosso pecado nos alcance, as consequências do nosso pecado nos alcance nessa terra, nessa vida, Deus tem um caminho de graça para nós através de seu Filho, que abriu um novo e vivo caminho. Um caminho de graça, um caminho de liberdade, um caminho onde é possível viver sem medo, sem vergonha e sem culpa, mesmo após nós termos errado ou cometido alguma falha. Portanto, fique com a graça de Deus. Não se esconda, mas que a graça de Deus traga a sua vida cada vez mais para a luz. Deus te abençoe.